Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bem, irmãos, o tema desta live, né, diga-se, um tema bíblico, que quer dizer um tema celestial ou espiritual, né, tendo em vista a humanidade inteira, viver a vida terrena, carnal, capitalista e materialista, né? Opa. Bom dia. Bom dia. Queria saber se você pode me arrumar essa escada de madeira. Rapaz, entra aí, pega, que eu tô fazendo aqui uma situação. Só que eu acho que ela não tá confiável não, olha. Tá aqui ela aqui, ó. Pega ela aí, se ela servir. Não, porque eu vou subir ali no corredor, né? Ah, tá. Mas eu acho que ela não tá confiável não. Tá aí, é aquela ali, ó. É essa daí que eu tenho. Outra aí atrás do irmão. Aquela ali é que não presta mesmo. Se tu quiser dar uma olhada lá, sem compromisso, tá bom? Aí tu vê aí qual é que tu quer das duas. Pode ir lá, então. Pois bem, irmãos. Tive aqui uma situação em que eu tive que atender o vizinho aqui. Mas aí estou retornando com este assunto bíblico, né? Assunto bíblico. Pois bem, dentro deste contexto da revelação, né, da palavra revelada do Senhor, eu quero fazer uma questão. Aí temos uma mulher, uma sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Essa mulher, né, espiritualmente ou biblicamente falando, essa mulher é uma sinagoga, né, é uma sinagoga prostituta, caída e divorciada, né? Então, essa mulher ela está sentada em cima de uma besta escarlata com 7 cabeças, né? A mulher de Apocalipse, né? A sinagoga prostituta, caída e divorciada, né? Montada em cima de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Mas também temos aqui uma outra situação, né? Uma outra situação que é de um cavaleiro, né? Que é de um cavaleiro. Só um momento aí, porque eu estou agora tentando mudar aqui. De um cavaleiro, deixa eu ver aqui onde eu encontro. Ah, tá aqui, ó. Ainda há pouco vocês viram uma mulher, uma sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Apocalipse, né? E agora nós podemos ver, né, dentro desse contexto bíblico da palavra revelada do Senhor, temos aí um cavaleiro em cima de um cavalo branco. Então, mediante a essas duas figuras ilustrativas, né, nós sabemos que o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus, novamente feito carne nos últimos dias, esse Cordeiro de Deus, ele está sentado em cima de um cavalo branco, né? Ao passo que a mulher, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, ela está com uma taça de imundícia em suas mãos. Ela está sentada em cima de um grande dragão vermelho, de uma besta escarlata, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos analisar, né, não só a palavra revelada do Senhor, mas vamos analisar essas duas imagens de uma mulher, né, mulher em profecias. Mulher em profecias tem 2 significados. Porque a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, é o corpo de Cristo. Lembre-se, a mulher de Apocalipse 12,
Apocalipse 12, e viu-se uma mulher em cima no céu, né, tendo uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Essa mulher, né, em profecias é a igreja, é o corpo de Cristo. As pessoas deram o nome de Igreja de Cristo, mas não deixa de ser o corpo de Cristo, o trigo. O trigo ainda junto e misturado com o joio. Mas a mulher de Apocalipse 17, a mulher, prestem bem atenção, a mulher de Apocalipse 17 não é a igreja, o corpo de Cristo. É a sinagoga de Satanás, né? É a sinagoga de Satanás, porque sendo Satanás o Deus deste século, em Jerusalém, ou em Israel, ou no Brasil e no mundo inteiro, Satanás, ou o espírito da corrupção, o espírito do diabo, que é o espírito da mentira e do engano, é ele quem controla a mulher prostituta, a sinagoga caída, prostituta e divorciada de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9, o Senhor, o eterno Criador, por meio do profeta, por meio dos seus servos, os profetas de Deus no passado, né, mais precisamente, nitidamente, por meio do profeta Jeremias capítulo 3, versículo 8, ele deu carta de divórcio. E para quem? Porque na época não tinha cidade do Vaticano. A cidade do Vaticano, se muito tiver, é 100 anos, com o Tratado de Latrão, em 1929, os servos, os profetas de Deus, diga-se, o último profeta de Deus que fora ou foi João Batista, ele foi morto aonde? Porque é a cidade sanguinária, conforme delatou, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. Logo, se o último profeta de Deus naquela época para a casa de Israel, para os filhos de Israel, foi morto em Jerusalém, devo lembrar a todos que o Vaticano, ou a Igreja Católica, né, o Vaticano, a cidade do Vaticano em Roma, na Europa, ainda não tem 100 anos desde a sua edificação, desde a sua criação. Ainda não, se muito tiver, tem 100 anos. De 1929 até 2024, é porque não sei somar. Se eu soubesse somar, aliás, se eu soubesse soletrar, né, eu ia somar. Mas como eu não sei, né, e eu não estou aqui para enrolação, a cidade do Vaticano, ela não tem 100 anos. E conforme o Senhor Jesus Cristo afirmou, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas, né? Portanto, essa mulher, essa sinagoga prostituta, caída e divorciada, muito antes da primeira vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus em carne e osso, né? Muito antes, essa cidade, essa sinagoga prostituta e caída, ela já estava divorciada, é porque eu não sei eu não sei soletrar divorciada. Ela já estava divorciada de Deus, né? Desde o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Em Jeremias, prestem bem atenção, em Jeremias, é por essa razão que eu digo, não existe nenhum outro livro santo e sagrado, além da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. O Talmud e a Cabala judaica são livros apócrifos. O Alcorão do Islã ou dos muçulmanos são apócrifos. O livro dos Mormons são apócrifos. Eu não acredito nestes livros, porque são apócrifos. E são apócrifos por quê? Porque são inspiração do espírito do diabo e de Satanás através
através dos seus seguidores ou imitadores no Brasil e no mundo inteiro. Então, a palavra revelada do Senhor, a palavra revelada do Criador, né, todavia precisava de um não interlocutor, mas assim como Daniel descreveu, né, as letras ou as figuras, né, escrito na parede, né? Por essa razão o Senhor me constituiu como o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei de Sião. Por quê? Porque outrora a igreja de Cristo, ainda no deserto, estava sem profetas. Ou seja, sem profetas, sem profeta do Deus vivo, toda a terra, né? Toda a terra estava. Por essa razão é que sem profeta o povo desandou, o povo, né, andou por caminhos errôneos, equivocados. Por essa razão é que sem profetas o povo pereceu, o povo se perdeu. E aí o Senhor, aprove ao Senhor ressuscitar a Cristo, o seu ungido, o Cristo do Senhor Jesus, do Espírito Santo do Senhor Jesus, para ensinar a todos vós corretamente como se deve praticar a santidade e a purificação, né, do seu pecado, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, conforme a lei de Sião, né? Porque sem santificação e sem a purificação do pecado do corpo ou da igreja de Cristo, né, não haverá salvação ou galardão ou vida eterna para ninguém. Então, conforme a indivisível, a imutável palavra do Senhor, por meio do Antigo e do Novo Testamento, eu só acredito na palavra de Deus. Eu não acredito e nem obedeço ao livro do Talmud ou da Cabala judaica. Por quê? Porque são livros apócrifos. Eu não obedeço e não creio. Eu não creio no livro do Alcorão. Para mim, só existe um livro santo e sagrado. Doa a quem doer. Né? E por quê? Porque este livro santo e sagrado foi inspirado por quem? Pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia, é a única palavra revelada. É a única palavra revelada. Não tem revelações no livro da falsa profetisa Ellen White. Não tem. Não tem revelação, não tem profecias no livro do Talmud ou da Cabala judaica. Não existe. Não existe. Não tem revelação, não tem profecias no livro do Alcorão para o islamismo. Não tem. Por essa razão eu não acredito. Eu não acredito que nenhum desses livros que não seja a Bíblia, a palavra inspirada pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, hoje em dia sobre mim, esse Espírito Santo da verdade rejeitado por todos, ele foi desprezado, até mesmo por aquela que foi a casa da primeira glória de Deus. A casa da primeira glória de Deus no passado, né, foi o antigo território de Israel, outrora terra de Canaã. Mas a segunda ou a eterna casa, né, da segunda ou da eterna glória de Deus é a terra de Emanuel. A terra de Emanuel é o Brasil. A terra de Emanuel, diferente da terra de Israel, que rejeitou e desprezou e até hoje continua matando e roubando em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, ele veio para a terra de Israel. Mas a segunda vinda do Espírito Santo de Emanuel sobre Cristo, Messias, ressurreto por Deus, esta segunda vinda é para a terra de Emanuel. É porque eu não sei soletrar Emanuel. Tá bom? Então vamos às revelações, né? Vamos às revelações
dos mistérios da palavra de Deus. Vocês podem ver aí, né, uma mulher, diga-se, uma mulher prostituta, uma sinagoga caída, prostituta e divorciada de Deus. Esse divórcio, essa carta de divórcio, foi dado pelo próprio Deus através de Jeremias. É porque eu não sei soletrar Jeremias. Se eu soubesse soletrar Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9, aí está a carta de divórcio. Diga-se, uma carta irrevogável. A carta de divórcio que Deus deu para toda a nação pecaminosa de Israel é uma carta irrevogável. E se não tivesse sido desta forma, então não existiria Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça. E o corpo, a congregação celestial de Cristo, constituída de homens, de varões, o corpo, a igreja é de Cristo. Logo, se o Pai celestial, o Criador do próprio Cristo, porque Cristo é filho unigênito, o Cristo é filho e herdeiro unigênito. Logo, se o Senhor, o Pai de toda a criação, não tivesse dado carta de divórcio para Israel, conforme a sua palavra fiel, promessa de Deus é fiel. Logo, se ele não tivesse dado carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, não existiria a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Não existiria Cristo. Porque Cristo, se ainda não é absoluto, soberano e absoluto, Cristo, o Messias ressurreto, deve ser absoluto e soberano. É porque eu não sei soletrar essas duas palavras, soberano e absoluto. Porque se eu soubesse soletrar, né, daria mais ênfase, né, ao contexto bíblico e histórico da imutável ou indivisível palavra de Deus. Me desculpem, mas eu não sei soletrar soberano, né? Eu não sei soletrar absoluto. De certo que o Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, né, pelo Criador, sobre mim ou sobre o mesmo em nossos dias, conforme a palavra revelada do Deus vivo sobre mim, aí temos uma mulher, uma sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, a mãe, a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, né? De todas as meretrizes e abominações do mundo inteiro. É aquela que matou, apedrejou e assassinou os servos, os profetas de Deus. Então, temos aí um grande contraste. Como assim? Temos essa mulher, essa sinagoga prostituta, em cima de uma besta escarlata que tem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, essa outra imagem, né? Nessa outra imagem temos o Cristo, o Messias ressurreto, né, por Deus, sobre mim ou sobre o mesmo em nossos dias. Porém, esse Cristo, o Messias ressurreto, em cima de um cavalo branco, veja que cavalo não tem chifre. Tá entendendo? Porque o único poder, né, chifre representa poder e autoridade. No entanto, esse servo do Deus vivo, o Cristo ressurreto do Senhor Jesus, o Messias do Deus vivo, ressuscitado espiritualmente pelo próprio Deus sobre mim ou sobre o mesmo, esse Cristo, até então, ele só está sentado em cima de um cavalo branco. Note que ele não tem chifre. Agora, não tenho culpa se todos vós, né, tem esse chifre que o próprio espírito do diabo ou do Satanás, através de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro, colocaram em todos vós.
né? Note que o cavalo não tem chifre. Por quê? Porque o chifre maior, o poder maior é o próprio Cristo, o verbo de Deus ressurreto por Deus sobre mim ou sobre o mesmo nos dias de hoje. Então note que o Cristo ressurreto, o Messias do Deus único sobre Sião, né, a nação, o povo e o território brasileiro, note que ele ainda não está no controle. Mas quem está no controle e no domínio mundial de toda a terra, olha só, por essa razão o mundo inteiro continua confuso e dividido. Por essa razão o mundo inteiro continua ou permanece no pecado da desobediência ou ainda da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Por quê? Porque quem está no controle é a sinagoga de Satanás. Quem está no controle e no domínio mundial de toda a terra, é a sinagoga de Satanás. Mas por que ele está no controle? Note, volto a colocar a imagem do Cristo ressurreto em cima de um cavalo branco. Né? Diferente da prostituta, da sinagoga prostituta caída e divorciada de Deus, ela está sentada em cima de uma besta escarlata. Alguém sabe quem é essa besta escarlata? Não deixa de ser a ONU. E as 7 cabeças? O G7, os 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Ou seja, a mulher, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. Então quem é esta mulher? Quem é a sinagoga prostituta, caída e divorciada? Porém, como ela controla o mundo inteiro? Porque ela está sentada no corpo da ONU. A Organização das Nações Unidas, né, surgiu, né, em 1945. E em 1948, dia 14 de maio, representando aí ao mês da tribo celestial ou espiritual de Rubens, né, esse grande poderio político mundial de todos os tempos, porque antes da ONU e depois da ONU não haverá um poder político mundial como foi e ainda por um pouco tempo permanece sendo a ONU. Então, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, ela controla e domina o mundo inteiro porque ela está sentada em cima da ONU. Ou seja, a ONU foi criada entre 1943 e 1945. E logo após os 3 anos da criação da ONU, né, o corpo deste grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, vocês sabem quantas nações, línguas, povos ou tribos estão agregados ou filiados à ONU? Pelo menos 150, pelo menos. Então essa mulher prostituta, caída e divorciada, né? Posso também me referir ao estado pecaminoso, latrocida e genocida, do qual vocês são testemunhas. Então, esse estado genocida e latrocida da nação pecaminosa de Israel foi criado pela ONU. Por essa razão, essa mulher, essa sinagoga prostituta, caída e divorciada, né? Ela veio logo depois da criação da ONU, passou-se 3 anos, aí ela surgiu como renovo bastardo. E assim é ela quem domina
Essa sinagoga prostituta, caída e divorciada, é ela quem domina e controla a nação e o povo brasileiro e mundial. Por quê? Porque a ONU é o corpo onde a prostituta, a meretriz, está sentada. Porém, as 7 cabeças e o maior apoiador, fomentador, o maior cúmplice dessa mulher prostituta ou ainda desse estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é os Estados Unidos. Então, já que vocês sabem quem é o corpo onde a mulher está sentada, agora vamos saber quem são os cabeças do corpo, os cabeças da ONU. E quem é o maior apoiador desse Estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Vamos então às 7 cabeças da ONU, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Estados Unidos é o cabeça principal, né? Por essa razão, até então, né, esse Deus da guerra, né, os Estados Unidos, né, não permite que o Estado latrocida, genocida, né, perca nenhuma batalha. Então, os Estados Unidos é o maior, depois do Estado latrocida e genocida, o maior Estado terrorista de todos os tempos é os Estados Unidos. Uma das 7 cabeças. Lembre-se, a besta da ONU, ela tem 7 cabeças. E além das 7 cabeças, né, o corpo da ONU representa as mais de 150 nações, línguas, povos e tribos do mundo inteiro. Então foi assim que a mulher, a sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, voltou no dia 14 de maio de 1948. Então é ela quem controla a tua vida, principalmente ao do cristianismo generalizado, idólatra, corrupto ou hipócrita. Você não pode falar a verdade com justiça ou juízo da Jerusalém de baixo, da Jerusalém prostituta, caída e divorciada. Você não pode falar a verdade com justiça e juízo do Estado pecaminoso ou latrocida e genocida de Israel. O cristianismo, essa maldição do cristianismo, defende com unhas e dentes. E o que é pior, são cúmplices, são simpatizantes, são ladrões e, semelhante à sua mãe prostituta, são impostores, são covardes, são negligentes. O cristianismo, de uma forma em geral, seja ele católico, adventista, o cristianismo, de uma forma em geral, seja ele protestante, etc., é filha do judaísmo. Então, como essa mulher prostituta, essa sinagoga prostituta, caída e divorciada, ela controla o cristianismo, controla toda a terra, porque ela está sentada em cima da ONU. Ela está sentada em cima da ONU, e a ONU tem 7 cabeças. Vamos lá, né, as cabeças. Isso fora nações, línguas, povos e tribos, né? Fora nações, línguas, povos e tribos que estão agregados à ONU. O grande dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Bastou a mulher, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, controlar as 7 cabeças, os 7 montes, os 7 reis do corpo do grande dragão vermelho da ONU. E assim a mulher prostituta, a sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, continua dominando e controlando toda a terra. Porque a sinagoga de Satanás, ou ainda o trono de Satanás, está localizado no mesmo local de antes. O trono de Satanás, né, a sinagoga de Satanás, está localizado no mesmo local de antes.
Então vamos às 7 cabeças da ONU. Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá, né? UK, United Kingdom, Inglaterra. Aí já foram 3. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japão, né? Temos também a Itália, se eu não me engano, a Itália, a França e a Alemanha. São as 7 cabeças da ONU. E como a mulher prostituta, a sinagoga prostituta caída e divorciada está no controle das 7 cabeças, o Brasil é fichinha, gente. O governo brasileiro, a população brasileira é fichinha. São controlados, né? São controlados e dominados pelo espírito de Satanás, o Deus deste século em Jerusalém, o trono de Satanás. São controlados pelo Deus deste século, que é Satanás, no Brasil e no mundo inteiro. Porque não foi preciso, né? Se bem que a ONU está agregados mais de 150 nações do mundo inteiro. O Brasil é um deles. E o pior, dentre o Estado latrocida e genocida, né? Dentre a cidade infiel, a cidade sanguinária, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Depois desse Estado latrocida, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, depois dos Estados Unidos, a pior nação idólatra, hipócrita, uma nação que permanece sobre maldição. Adivinhe quem é? Não precisa nem ser PhD, né, em mentira ou engano. Depois deste, eu posso até considerar que a besta, né, o poder religioso, o poder político e religioso, né, que controla todo, né, é Israel. A primeira besta que surgiu do mar de nações, línguas, povos e tribos, né, é Jerusalém, é Israel. Essa é a primeira besta, é a primeira besta, né? Essa é a primeira besta. A segunda besta eu posso concluir que é os Estados Unidos. Mas a besta da terra, porque a besta da terra, gente, na verdade, né, é a religião do cristianismo em sua totalidade. Seja você católico, protestante, religioso, a besta da terra é o cristianismo, né? Mas eu levo aí para um lado físico, metafísico, eu digo que a besta da terra são os Estados Unidos. A besta do mar é o judaísmo, né? Porque do judaísmo, ou desta religião prostituta, caída e divorciada, surgiu toda a merda que você ainda continua consumindo no Brasil e no mundo inteiro. Então, a besta do mar. Quem veio do mar de nações, línguas, povos e tribos em 14 de maio de 1948? Quem veio? Aí, né, se resume as 3 bestas. A besta do mar, o Estado latrocida, né, a besta da terra, o cristianismo, e a besta do abismo. Então, levando aí para um lado metafísico, a besta do mar, né? Você já sabe que é a religião. A religião, vocês sabem que é a religião judaica. Hã? A segunda besta, né, seria a besta, o cristianismo. E a terceira besta, essa besta do abismo, o povo mais dominado e controlado pela primeira besta, é o povo, os governantes brasileiros, né? Os governantes brasileiros,
De certo que as 7 cabeças, né, da ONU, onde a mulher não está sentada, veja bem, não é preciso ser PhD em mentira ou engano, não é preciso ser PhD em mentira ou engano. A mulher não está sentada em cima de 7 cabeças. A mulher não está sentada em cima de 7 reis. A mulher não está sentada em cima de 7 reis ou de 7 cabeças ou 7 montes, literalmente. Ela está sentada em um corpo, né? No corpo da ONU. No corpo da ONU. Só que esse corpo da ONU, a grande besta escarlata, com 7 cabeças e 10 chifres, os 10 chifres são o G10. Os 10 chifres são o G10. O G10, isso mesmo. Então a besta, a ONU, prestem bem atenção, a besta e a ONU, a besta, a ONU e os 10 chifres, o G10, vão odiar a prostituta. Por quê? A prostituta ganhou todo mundo na lábia. É o que sabe fazer de melhor. A prostituta é PhD, ela é mestra. Ela é mestra na lábia, no conhecimento da mentira e do engano. Aí enganou, né? Enganou toda a população mundial. Depois de enganar quem? O 4º maior animal de todos os tempos. Note que a palavra do Senhor, a palavra revelada de Deus, por essa razão eu digo, não existe um outro livro santo ou sagrado sobre a face da terra que não seja a Bíblia. Por essa razão eu não acredito no livro do Talmud ou da Cabala judaica. Por essa razão eu não acredito no Alcorão. Por essa razão, não acredito no livro dos Mormons. Não acredito. Só acredito na palavra de Deus porque é profética. Nenhum outro livro, além da Bíblia, é profético. E por que não são proféticos? Porque são inspirações do próprio Satanás, o Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro. Então, quero deixar bem claro, para mim, não houve e nem haverá e não há um outro livro santo e sagrado que não a Bíblia. Que não a Bíblia. Por quê? Porque nela eu encontro as profecias de Deus que certamente se cumprirá em mim e na Igreja de Cristo agora em nossos dias. Então, se eu já falei as 7 cabeças da ONU, vou falar agora os 10 chifres. Note que a palavra de Deus diz assim, ó. Então a besta e os 10 chifres, por quê? Porque é a ONU vai ficar sem as 7 cabeças. Por quê? Porque as 7 cabeças são controladas pela mulher prostituta. A sinagoga prostituta caída e divorciada do Senhor, né? Ela está sentada ou montada em cima da ONU, né? Ela não está sentada. Isso, com certeza, está se cumprindo hoje, o Flávio. Está se cumprindo hoje, porque até então ninguém nunca trouxe a luz da palavra revelada do Senhor. Ninguém trouxe. E por quê? Porque ninguém é digno. E por que ninguém é digno? Porque o Espírito Santo não habita em quem permanece no pecado, da desobediência, da transgressão, da lei e da palavra da criação. Então não se cumpriu ontem, né? Mas está se cumprindo hoje. Tanto é que esse Estado terrorista e essa cidade prostituta, essa mulher prostituta, essa sinagoga prostituta caída, divorciada, ela vai ter que sumir do mapa. Porque ela surge, né? Não só a cidade prostituta, mas o Estado latrocida surge em 14 de maio de 1948 como Renovo Bastardo. Como Renovo Bastardo. Por quê? Porque ela surgiu, porque o Estado pecaminoso surgiu como Renovo Bastardo.
Hã? Com certeza. Se não fosse, você não estaria me vendo. E nem ouvindo, tá entendendo? Com certeza. Agora você, Flávio Maciel, vai. Vai. Bloquear. Confirmar. Com certeza. Então, ocorre que as sete cabeças do grande dragão vermelho, com 7 cabeças, com 7 montes, ou ainda 10 chifres, não deixa de ser os Estados Unidos, o Canadá, né? O Canadá, a Alemanha, o Japão, a Itália, a França e a Inglaterra. Ou seja, bastou a mulher, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, controlar as 7 cabeças. Por quê? Porque o corpo da ONU é constituído de mais de 150 nações, línguas, povos e tribos. Então não bastou controlar, né? Aliás, ela controla as nações, línguas, povos e tribos do mundo inteiro, ela controla, né? Através das cabeças da ONU. Quem é o religioso, o político ou religioso para se meter com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, com o Japão e etc. Me diz aí, ó. Me diz aí. Você vê o que está acontecendo lá na Palestina, no Oriente Médio, né? O Estado latrocida e genocida faz o que quer. Por 2 ou 3 mais vezes, né? Já se tentou, junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, colocar esse Estado latrocida e genocida no pau. É porque eu não sei soletrar no pau. Se eu soubesse soletrar, né, no pau, né, já colocaram. A primeira vez que eu sei foi quando a presidente ou presidenta do tribunal, do TPI, Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, se eu não me engano, ou falha a memória, o nome dela era Fatou Bensouada, uma africana. Então, lá, junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, quando colocaram o Estado latrocida e genocida no pau, sabe o que foi que os Estados Unidos fez? Uma das 7 cabeças da ONU bloqueou todos os bens da mulher. Então, para que serve essa TPI? Agora, tem um outro presidente, ele é até inglês, colocaram novamente o Estado latrocida e genocida no pau. Por essa razão, se eu soubesse soletrar no pau, aí eu ia soletrar, mas eu não sei, vou ficar quieto. Mas eu vou denunciar as atrocidades desse Estado latrocida. Colocaram agora no pau. Né? Colocaram no pau, lá no tribunal. Mas não adianta nada. Por quê? Porque os Estados Unidos provavelmente vai mandar bloquear todos os bens do atual presidente. Ele é inglês. Procurem saber quem é o presidente, né, ou secretário-geral lá do TPI. Esse TPI, para quem não sabe, fica lá. O TPI é o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. O Estado latrocida e genocida, né, já está no pau. E não é de hoje. Mas ninguém consegue fazer nada contra o Estado latrocida. E por quê? Porque é amparado, tem como cúmplice maior o maior Estado terrorista de todos os tempos, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, porque é uma das cabeças
da ONU. Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, França, Inglaterra e Alemanha são as 7 cabeças controladas e dominadas pela mulher prostituta, pela sinagoga prostituta caída e divorciada. Então, conforme a imutável e indivisível palavra de Deus, através de 2 Coríntios 4,4, Satanás é quem ainda está no controle e no domínio mundial, né, de todas as coisas. Né? E onde fica a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás? Ela está localizada no mesmo local de antes, né, em que denunciou o Senhor Jesus Cristo. Quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, para a terra de Israel, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então esta mulher, esta sinagoga de Satanás, diga-se, essa mulher, essa sinagoga prostituta, caída e divorciada, é ela quem está sentada em cima da ONU. E ela detém o controle e o domínio das 7 cabeças. Então você que é brasileiro, idiotizado, né, está sendo controlado e dominado por Satanás, ou pelo menos pela sinagoga de Satanás, no espírito do diabo, né? Porque é ela quem controla. Se ela controlou as 7 cabeças, os 7 reis, os 7 montes da ONU, quem é você? Né? Porque ainda permanece no pecado da desobediência e da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, diferente, né? Muito diferente da mulher, da sinagoga prostituta caída e divorciada de Deus, olha só. Tá aí o Cristo, o Messias ressurreto. Aí está o Cristo, o Messias ressurreto, em cima de um cavalo branco. Porém, sem reino, sem coroa, né? Sem poder e sem autoridade. Porque enquanto vocês permanecerem na incredulidade ou na apostasia, o Cristo ressurreto do Senhor nada pode fazer. Nada pode fazer. E enquanto isso, quem está no controle e no domínio mundial de todas as coisas e até mesmo da tua vida, tá aí, olha. É a grande prostituta, a mulher caída, a prostituta, a sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus. É ela quem está no controle da tua vida, porque você não está obedecendo, você não está praticando a santidade ou a santificação, você não está praticando a purificação do pecado, conforme esse cavaleiro em cima do cavalo branco. Porque esse cavaleiro, o verbo novamente manifesto em carne e osso, né, tem, ou ainda eu tenho e trago comigo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, preparar e selar a todos vós. Mas vocês não querem saber deste cavalheiro. Vocês não querem saber do Cristo, do Messias ressurreto, montado ou sentado em cima de um cavalo branco. Vocês querem e permanecem na putaria. Eita peste! Ah, se eu soubesse soletrar putaria. Fica aí a questão a todos vós.